Dona Chiquinha toda enciumada, tá enamorada do Chico Mané. Ela não sabe que ele é casado, vive atrapalhado com filho e mulher. Esta maluca vive enfeitiçada, não tá conformada de ficar solteira. É iludida, pensa que é mocinha, tá velha, caduca, mas é regateira. É iludida, pensa que é mocinha, tá velha. Roberto Stanganelli foi um compositor, acordeonista, arranjador, produtor musical e escritor brasileiro. Nascido em Guaranésia, Minas Gerais, em 24 de fevereiro de 1931. Sua carreira musical começou na década de 40, ainda garoto. Gravou dezenas de LPs e suas composições também foram gravadas por grandes nomes da música brasileira. Trabalhou com os principais cantores de todos os gêneros e fez parceria com quase todos os nomes importantes da música sertaneja. Depende de ti, como o fruto depende da árvore, a água da fonte também. Mulher, estrela guia que ilumina o caminho, és a luz que nunca se apaga. És um mundo de ternura e de carinho. Deus não está no céu, está no coração de quem ama, de quem padece não reclama. Estudou acordeon no Conservatório Musical Brasileiro e começou também a despertar sua veia de compositor. No início da carreira, era conhecido carinhosamente como Rob Stan. A doutrina espírita. E foi entre 13 e 14 anos de idade que Roberto Stanganelli abraçou a doutrina espírita, inspirado pelo respeitado médium Francisco Xavier, por quem sempre teve profunda admiração. Desde o período da adolescência, Roberto já cultivava uma atitude sempre positiva e encarava a vida de uma forma otimista. E esse modo de pensar, Roberto escreveu em diversos livros de mensagens otimistas e pensamentos positivos. Como exemplos de livros edificantes escritos por Roberto Stanganelli, podemos citar A Bíblia do Otimismo, editora Tríade, Coragem para Viver, edições Culturama, e De Vencido a Vencedor, editora Ícone, apenas para citar alguns. O compositor e solista de acordeon. Roberto Stanganelli teve desde o início suas composições gravadas por diversos intérpretes, dentre os quais podemos destacar, entre outras, a belíssima valsa Cidade dos Santos, de Roberto Stanganelli, Dr. Luciano Mazei Nogueira, que foi gravada por José Bétio em 54, o famosíssimo Zé Bétio, que é também excelente solista de acordeon. Roberto Stanganelli foi também produtor fonográfico e diversos nomes da música caipira raiz foram lançados graças ao seu incentivo. Foi produção de Roberto Stanganelli as duas primeiras gravações da jovem dupla formada pelos irmãos Lima, filhos do paranaense Mário Antônio Lima. Moreninha Linda foram gravadas por José Lima Sobrinho e Durval de Lima, que ainda possuíam vozes infantis e bem afinadas. E na gravação, podemos também ouvir no refrão um coro no qual participaram Atos Campos e o Capitão Furtado. José e Durval, inicialmente os irmãos Lima, receberam e aproveitaram a sugestão de adotar para a dupla um nome mais caipira, e hoje eles são os famosíssimos Chitãozinho e Chororó. Aqui, um verdadeiro documento histórico, assinado por Mário Antônio Lima, quando do recebimento da quantia de 400 cruzeiros, referentes à gravação do primeiro LP da jovem dupla. O Globo Rural, certa vez, o entrevistou mostrando a verdadeira música caipira de raiz. Roberto Stanganelli
Agora trabalha com CDs antigos. Lembra do tempo que foi sanfoneiro e das gravações que fez, tanto de coisas suas quanto de outros. Ele é um pesquisador do trabalho de Carreirinho. É o pai da moda de viola. Porque antes do Carreirinho, em todas as regiões do Brasil, existiu sempre grandes violeiros. Por felicidade, o Brasil é fértil nisso. Bons violeiros. Aí veio a chegada do disco, o Carreirinho compôs uma moda praticamente mostrando a todos que ali estava a codificação do gênero. Eu tinha um companheiro por nome de Ferreirinha. A moda a que Stanganelli se refere é esta aí, Ferreirinha, de cujo processo de criação Carreirinho se lembra até hoje. Eu viajando de trem de São Paulo a Sorocaba, encontrei um senhor aí, ele me contou a história. Eu fiquei tão empolgado com a história, com a letra, com a conversa, com a história do Ferreirinha, fantástica. Aí eu fui embora para casa pensando na letra, e já fui fazendo a música e logo a minha música ficou pronta. Roberto Stanganelli foi autor de inúmeras composições nos mais diversos ritmos, tais como valsas, choros, polcas, boleros, sambas, rastapés, toadas, e também compôs diversas obras-primas em parceria com renomados compositores de quilate como Ariovaldo Pires, Paulo Barreiros, Francisco Barreto, Belmiro, Sulino, Martins Neto, Hélio Canavagui, Tonico e Rodolfo Villa, apenas para citar alguns. São mais de 2.000 composições, muitas das quais gravadas por renomados intérpretes, tais como Tonico e Tinoco, Silveira e Silveirinha, Belmiro e Bueno, Caçula e Marinheiro, Sulino e Marroeiro, Irmãs Galvão, Cascatinha e Ana, Charanga e Xará, além do próprio Roberto Stanganelli, solando suas próprias composições no acordeon. E muitas de suas composições ainda permanecem inéditas. Como grande incentivador da música caipira, podemos vê-lo aqui no filme A Longa Estrada da Vida, onde milionário José Rico procura emprego na sua loja de disco para poderem sobreviver. Aqui dentro, que nós temos que prosseguir funcionando e faturando. Mas vou fazer umas objeções a vocês. Trabalho limpo, bonito, perfeito. Muito cuidado para não deixar cair tinta nos discos. Entendido? Compreendeu? Então vamos começar o serviço. Suba as escadas e trabalhe. Tirar os pregos primeiro? Vamos começar pelos pregos, né? Tira esse daí, eu vou tirando de cá. Deixa comigo. Ô Zé, olha lá, ó. Ai, 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 nosso disco. Pelo amor de Deus, se alguém ver a gente trabalhando de pintor aqui, vai ser o maior vexame pra gente. Deixa comigo que eu vou dar um nó no zoom lá. Então vai lá, corre logo. Anda depressa. Vai. Depressa.
Pensei que tinha contratado 2 pintores, contratei 2 ladrões. Olha isso, moço, ninguém é ladrão aqui não, viu? Seu colega está com o disco dentro do macacão. Eu não vou entregar, não. Devolva o disco antes que eu chame a polícia. Zé, vai chamar a polícia. Devolva logo esse disco. Devolva antes que eu chame a polícia. Papelão, hein? Ladrão de disco. São eles! Os da capa do disco! Milionário José Rico! Milionário José Rico? Olha aí vocês, milionário José Rico, pintores de parede! Vejam só, milionário pintores de parede! Comprei de tudo no jogo da vida, eu nunca perdi. Mas o coração da mulher querida parece mentira, mas ela me expressou a minha tristeza. O guaranesiano Roberto Stanganelli, o Rob Stan, faleceu em 2010 em franca atividade todos os dias em sua loja de discos de vinil e CD no centro da capital paulista. Ele foi, na sua modéstia mineirice, um ser requintado, exemplar, caladão e observador, compositor, instrumentista e produtor fonográfico, dos mais valiosos do país. Deixou pelo menos 2 centenas de composições inéditas. Tudo bem? Tudo jóia. Conta pra nós, esse açougue foi construído pelo seu avô? Acredito que sim, né? Até onde a gente sabe, toda a vida foi açougueiro. Aí meu pai ajudou no açougue e ele criou os filhos todos aqui, as tias, as irmãs, e tá aí até hoje. Carlos Mazzotti nasceu a 28 de maio de 1887, na cidade de Lonato, província de Brescia, região da Lombardia, perto do lago de Garda, na Itália. Eram seus pais Felipe Mazzotti, padeiro, e Armida Samaeli Mazzotti, de prendas domésticas. Quando Carlos tinha 10 anos, os Mazzottis imigraram para o Brasil, atraídos pela miragem de uma vida melhor. Aqui nasceu seu outro filho, Américo, a 14 de agosto de 1901.
Sua primeira residência no Brasil foi em Belo Horizonte, na rua Rio de Janeiro, entre a Caetés e a Avenida Santos Dumont. Aos 15 anos, Carlos consegue seu primeiro emprego na imprensa oficial. Antes apenas ajudava o pai na entrega de pão à clientela. Entusiasmado com sua ocupação e pondo à prova suas habilidades inatas, construiu um prelo de madeira onde imprimiu o primeiro jornal em língua estrangeira editado em Belo Horizonte, Um Fiore. Em 1917, então em outro endereço, a Rua da Bahia, Carlos ainda mantinha a tipografia, mas em sua loja também fazia molduras e montava quadros, além de vender jornais e revistas. Durante a Primeira Guerra Mundial, os periódicos chegavam a Belo Horizonte pelo noturno da Central, e Carlos fazia seus empregados aguardarem a passagem do trem pela Ponte do Saco, de onde lhe eram jogados os volumes com jornais que assim eram vendidos antes dos demais concorrentes. Quem o iniciou nesta arte foi Aristides Junqueira. Com ele e também Higino Bonfioli, de quem mais tarde seria sócio, Carlos adquiriu o gosto pelo ofício. Indo a Guaranésia, a serviço e hospedando-se no Hotel Central, simpatizou-se tanto com a cidade e sua gente que resolveu mais uma vez transferir sua família para lá. Carlos alugou casa e esperou a chegada dos seus, o que se deu a 29 de agosto de 1923. Américo providenciou a mudança, feita através da estrada de ferro mogiana. O cinema. Foi em uma de suas idas a São Paulo, onde adquiriram material fotográfico, que os Mazzotti compraram uma câmera que, por apresentar um defeito na objetiva, foi-lhe oferecido por um preço bastante compensador. Depois de paciente e demorado trabalho, com poucos recursos, eles conseguiram recuperá-la e passaram a filmar familiares e cenas documentais do centro de Guaranésia. O primeiro trabalho por eles feito denominou-se Guaranésia Pitoresca, produzido com a ajuda de fazendeiros da região. Era um documentário de uma parte, com mais ou menos 10 minutos de projeção, no qual Carlos havia sido diretor e Américo fotógrafo. Foi provavelmente filmado em 1924. As primeiras cenas registravam a apresentação dos Mazzotti. Carlos era mostrado de costa, virando-se lentamente para a câmera. Depois era a vez de Américo, sendo de se notar que ambos trajavam ternos idênticos. Em seguida, começava o documentário propriamente dito, com alguns visitantes chegando a Guaranésia em um automóvel com capota arriada. Em determinado ponto, uma colina, o carro parava e um dos passageiros, a filha mais velha de Carlos, levantava-se e, empunhando um binóculo, olhava o panorama, acompanhando a linha do horizonte. A câmera, então, mostrava o que ela via, a vista geral da cidade, como que observada mesmo por um binóculo. Os planos seguintes eram dos jardins, das principais ruas e melhores prédios, igrejas e fazendas vizinhas. Guaranésia Pitoresca foi exibido no cinema local com sucesso, embora não comercialmente. Depois dessa primeira tentativa, os Mazzotti filmaram em outras cidades, Monte Santo, São Sebastião do Paraíso, São João da Boa Vista. Nessa época, já fora fundada a Mazzotti Filme, cujo logotipo era um círculo, no interior do qual estava a letra M. Bem no centro desse círculo havia um retângulo com a palavra filme e embaixo o nome Guaranésia.
A ideia de fazer um longa-metragem de ficção surgiu para os Mazzotti a partir do momento em que receberam uma carta do diretor Eugênio Centenaro Querriga, americano radicado no Brasil, que já havia feito alguns filmes em São Paulo. Depois de algum tempo, pelo Expresso de São Paulo, Querriga chegou a Guaranésia. É provável que a sua ideia de filmar um longa-metragem tenha logo sensibilizado os Mazzotti, pois Querriga não voltou a São Paulo sozinho. Os dois seguiram com ele, enquanto um estúdio já começava a ser construído no lote ao lado da casa de Carlos. Na capital paulista, foi comprado todo o material necessário: refletores, filmes virgens, negativos e positivos, produtos químicos para revelação e fixação, maquiagem dos atores e até um megafone. Também em São Paulo, foram contratados os artistas principais. O galã foi Roberto Rodrigues, que já tinha experiência em cinema. O principal papel feminino foi entregue a uma moça de nome Isaura, de nacionalidade portuguesa, que trabalhava no teatro de variedades sob o nome de Djani de Loti, mudado por Querriga para Lilian de Loti. O próprio Querriga foi o vilão, também com o pseudônimo de Willy Gautier. E duas das filhas de Carlos, Lídia e Miriam, atuaram com o sobrenome afrancesado, Clermont. Foi Querriga quem propôs aos Mazzotti o argumento e roteiro de Corações de Suplício, aliás, escritos lá mesmo em Guaranésia. Ao que parece, foi feito sem problemas, por ser uma história simples com final feliz, como se usava na ocasião. O filme foi produzido por Fernando Máximo, gerente do Banco Campos Lima e Companhia, embora as primeiras despesas tenham sido custeadas pelos Mazzotti. O laboratório era na casa de Carlos. Os filmes eram presos com taxinhas em duas rodas de madeiras enrolados e mergulhados nos banhos, através de movimentos giratórios manual dessas rodas cilíndricas. A lavagem era feita posteriormente no quintal, onde outra banheira fora construída. O começo das filmagens causou grande repercussão na cidade e era o comentário de todas as palestras. O papel mais importante, interpretado por pessoas da cidade, foi o do médico, por Fernando Latorre, alfaiate. O capataz do vilão, vivido por um senhor da família Caravieri, também de Guaranésia. Vários rapazes, que constituíam a elite local, participaram de uma cena de cabaré, o que despertou ciúmes em suas namoradas. Durante as filmagens, os atores paulistas e Querriga permaneceram hospedados no Hotel Central. Eram simpáticos e de vez em quando almoçavam na casa de Carlos. O que chocava um pouco os habitantes da cidade era o fato da atriz Lilian de Loti ir para o estúdio trajando calças compridas e botas, assemelhando-se a um traje de montaria com culote justo nas pernas. Américo e Carlos trabalhavam em grande harmonia e eram ambos exímios fotógrafos. Américo ficou encarregado das filmagens e também da parte elétrica, porque Carlos ocupava-se de outras tarefas como maquiagem dos atores, iluminação, etc. O que não o impediu de aparecer numa ponta por falta de outro figurante. Assim, os últimos trechos foram filmados, revelados e providenciada a sua projeção no Teatro Rio Branco, que também era cinema, da empresa Bartolomeu Lauria, em Guaranésia. Como tudo estava bem, os atores paulistas foram liberados e viajaram. Querriga permaneceu em Guaranésia, acompanhando a montagem de Corações em Suplício, feita pelos irmãos Mazzotti. No dia 7 de janeiro de 1926, quinta-feira, às 19h30, o cinema estava lotado e a sessão ocorreu sem nenhum incidente ou parada durante a projeção.
A reação do público foi muito boa e Kerrigan e os Mazzotti foram bastante felicitados. Depois, Carlos e Kerrigan seguiram com o filme para o Rio de Janeiro, onde o mesmo ficou em cartaz por uma semana no Cine Rialto. No seu regresso a Belo Horizonte, Carlos conheceu José Silva e foi desta forma que se conseguiu a cópia de Corações de Suplício para com ela percorrer o interior de Minas Gerais. O filme estreou em Belo Horizonte em maio de 1926, nos cinemas da empresa Gomes Nogueira, Odeon, Paté, Avenida, América e Floresta. Carlos Mazzotti, pessoa muito saudável, sem nunca ter adoecido, apanhou um resfriado no dia 5 de dezembro de 1927, que se agravou, passando a pneumonia e, por fim, meningite, o que ocasionou a sua morte no dia 10 de dezembro. Isto determinou o fim das atividades da Mazzotti Filme. Nesta ocasião, só restava a câmera que filmou Corações de Suplício. Aliás, a mesma que tinha um defeito na objetiva, tendo a América levado consigo e, posteriormente, vendido. Nossa próxima homenageada é a senhora Miriam Mazzotti. Com a presença da senhora, da sua família, muito pra gente, a senhora será sempre lembrada por nós. É uma obrigação nossa, vocês fizeram muito por nós, viu? Parabéns. A medalha centenária de Guaranésia foi instituída de acordo com a lei 1454 de 23 de agosto de 2001. É alusiva à comemoração do primeiro centenário da emancipação política do município de Guaranésia e recebe a homenagem, através da medalha centenária, a senhora Miriam Mazzotti. Isso é verdade. Mas eu adorei ver as bananesas de novo. Gostei muito. Não gostei. Eu não consegui entrar na sacristia, fazer os trabalhos do meu pai e do meu tio lá. Eles entalharam o cabelo do Cristo. Eles cortaram, serraram e fizeram esculpido em madeira. Foi o tia médico que fez. Eles eram muito hábeis fazendo